não a ausência de inimizade. Tem a ver com a prosperidade e o bem-estar de uma nação. O salmista clama e ele deseja para paz ao povo, justiça, como um dos valores que imperam todos os níveis de relacionamento desse reino. Ele reconhece também que há opressão aos aflitos. Julguem os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Há aflição, há desigualdade, há ausência de paz, de prosperidade, e o necessitado é oprimido em nosso meio. Revista, Senhor, os governantes dos teus juízos. Revista, Senhor, os governantes da tua justiça. Que os valores do reino, então, seja presente na nossa nação Israel. É o que o salmista ora. Porque ele entende que é na percepção do sofrimento e da injustiça que clamamos ao Rei justo. Irmãos, em meio ao nosso dia a dia, quando somos confrontados com a injustiça do reino, cabe a nós clamar pela vinda do Rei justo. Cabe a nós clamar pela vinda do Rei justo. Outubro está chegando. Outubro não é a nossa esperança. As urnas não são a nossa esperança. Não é a continuidade ou a troca de certos partidos políticos que vai melhorar a nossa circunstância. Porque o problema do homem não é um problema político. O problema do homem é um problema espiritual enraizado e seu coração deturpado pelo pecado. Nós não precisamos de um novo presidente. Nós carecemos de um rei justo, um rei redentor, um rei salvador. Isso resolve a problemática do universo. Também não me entenda errado. Eu não estou dizendo que a troca de certos partidos políticos, não estou dizendo que votar conscientemente não possa promover certas melhoras. Nós vamos ver depois como o cristão deve orar pelos governantes. Nós somos chamados a fazer isso, justamente clamando pelos valores do reino. Mas não é nisso a nossa esperança. A nossa esperança está nas mãos do Rei justo. Então, ciente da necessidade, do sofrimento, da injustiça, o salmista, a partir do versículo 5, nos mostra que essa necessidade por justiça alimenta o desejo pelo reino justo. E aqui é que muitos de nós tropeçamos. Porque diante de toda desigualdade e injustiça, nós crescemos em cinismo, revolta, incredulidade, maledicência. O cristão então faz parte de certas rodas de discussão política, certas rodas de argumentação sobre a situação social do Brasil, quase que ignorando o fato de que a nossa esperança não se resume a Brasília. A nossa esperança transcende Brasília, está num rei justo. Então ele faz com que a necessidade por justiça alimente o seu desejo pelo reino justo. A percepção de que há desigualdade ao nosso redor nos motiva a ação quando somos extensões dos valores do reino, ao mesmo tempo que nos motiva a alimentar a esperança de que há um reino e que tudo isso não será mais presente. É assim com você. Ao ligar a televisão, ao ler o jornal, ao acompanhar certas notícias, é assim com você. Isso lhe causa revolta, isso lhe causa indignação, isso lhe causa cinismo, ou você de fato nutre no seu coração a necessidade que temos de um rei justo, e ele virá, e ele voltará, e é certa a promessa. Amém. E o fato de que ele nutre então, baseado na necessidade percebida, o desejo pelo reino justo, é por causa das características do próprio reino e do próprio rei. Note comigo o versículo 5, esse reino é constante. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Versículo 7, floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Enquanto existir o sol, até que cesse de haver lua. Esse reino é constante. Ele não é limitado ao mandato de 4 anos. O nosso reino não é limitado ao seu tempo de vida. E muitas nações colocam suas esperanças no tempo de vida de certos governantes, de determinados partidos políticos. Não é assim com o cristão, porque nós ansiamos um reino constante e eterno. O rei, ele é constante.
A característica desse reino justo não é só na constância desse rei, mas também refrigério em tempo oportuno. Versículo 6: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Nós tivemos um janeiro atípico, pelas altas temperaturas e ausência de chuva. E nessa semana, nós fomos agraciados com chuva. Eu não vejo a hora de tirar uma blusa e colocá-la. Eu sinto falta de um casaco pesado sobre o meu ombro. E essa semana, quando choveu, alguns dos irmãos postaram fotos da chuva no Facebook. Chuva. Sorrisinho. Alguns, eu não vou citar os nomes, mas está registrado no Facebook, saíram na chuva. Chove chuva, chove sem parar. Eu fiquei com vontade de sair na chuva, mas eu não sei. E parte do nosso desejo de querer sair na chuva é porque ela chegou no tempo oportuno. Ela chegou quando nós estávamos ficando preocupados com os reservatórios de água da região. Ela chegou quando nós começamos a experimentar certas doenças que não são comuns à época. Ela chegou quando de repente nós vimos a iminência de racionamento de água. Meus irmãos, vamos pôr isso na cabeça: brasileiro não sabe racionar água. Nós não sabemos o que é isso. Se necessário, nós tomamos 4 banhos por dia. Isso é um insulto a qualquer europeu, a qualquer inglês, britânico. É um insulto. Por quê? Porque eles são sujos? Não. Porque só aqui nesse país que água é um bem abundante. É só aqui. Em lugar nenhum do planeta é assim. A Inglaterra é uma ilha. Nós temos amigos lá, missionários na Inglaterra. Eles racionam banho. E eu escuto aquilo e eu falo: Senhor, cuide desses queridos. Eles racionam banho, eles racionam água. Há inúmeras histórias de jovens que vão fazer intercâmbio cultural na Europa e são severamente exortados pela família que os hospeda, porque eles tomam mais de um banho por dia. Você está ficando louco? Você acha que a gente é rico aqui? A água do planeta. Mas só aqui que nós temos abundância de água. Então nós nos vimos pela primeira vez em muitos anos na iminência de um racionamento de água que sequer sabemos como é que faz. Não pode mais lavar a calçada com a mangueira. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não pode mais tomar mais de um banho por dia. Como assim? A gente se viu então carente de água, e a água veio no tempo certo. É aquela sensação que você teve, lógico que em pequena escala. É o que o salmista descreve no versículo 6. O reino é um refrigério em tempo oportuno. O rei justo não tarda, não falha, e ele virá em tempo oportuno. Ele virá quando a nossa alma mais tem sede de justiça. Ele manifesta a sua justiça. Ele vem e ele irá nos buscar. Amém. Esse reino é um refrigério em tempo oportuno. O salmista, então, ciente de tudo aquilo que está ao seu redor, da injustiça, da desigualdade, da escassez, ele tem seus olhos voltados para esse rei justo, cuja presença é abençoadora. Note o versículo 7: floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, shalom, prosperidade. A presença desse rei é abençoadora. O fato de que ele traz um cetro de justiça, o fato de que a sua presença é abençoadora, é encarado como bênção para o salmista. Ele alimenta o desejo pelo reino justo, porque ele sabe o que o reino representa. O reino representa o contrário de tudo aquilo que eu experimento. O reino de Deus representa tudo aquilo contrário ao que traz agonia às nossas almas. Então é por isso que o salmista alimenta o desejo para que o reino justo venha. Os versículos 8 a 15, nós temos a terceira observação desse rei justo. Ele é
supremo acima de tudo e todos. O Rei justo é supremo acima de tudo e todos. Versículos 5 e 7, voltando um pouco antes dos 8 a 15, nos mostra que a duração de seu domínio é eterna. Enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações, até que cesse de haver lua, transcende a vida útil, a vida de um homem, o ciclo de vida de um homem. A duração de seu domínio é eterna. Esse Rei justo é supremo acima de tudo e todos, porque a extensão de seu domínio é universal. A duração é eterna, a extensão é universal. Note o versículo 8: domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. E aqui nós começamos a ter algumas pistas de como o Salmo se relaciona com as profecias do Senhor Jesus Cristo. Porque logo no início do Salmo nós vemos Salmo de Salomão, e no versículo 20 nós vamos chegar lá, vindo as orações de Davi, filho de Jessé. De fato é um referencial terreno, de fato o Salmo faz referência a uma dinastia de um rei terreno, mas ela aponta para um rei eterno, um rei celestial. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 10, traz a referência necessária para ligarmos o Salmo e tirarmos apenas de uma experiência terrena, ligando esse Salmo com o Senhor Jesus Cristo. É um Salmo real, é um Salmo messiânico. Zacarias 9, 9 e 10. Espero que eu tenha dado tempo suficiente para você encontrar Zacarias. Seria fácil na Bíblia de ordem alfabética, Zacarias. E Apocalipse estaria na frente, ironicamente. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates, um rio, até as extremidades da terra. O Salmo faz uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, cuja extensão de seu domínio é universal, de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. E é impressionante como a extensão de um reino diz muito sobre o poder desse reino. Quem governa sobre todas as coisas, de mar a mar, é o Senhor Jesus Cristo. E o salmista clama, ele entende isso, ele é supremo acima de tudo e todos, porque o seu domínio é universal. E é interessante ao lembrarmos de algumas histórias significativas do Antigo Testamento. Quando Elias enfrenta os profetas de Baal, você lembra disso?